Nesse vídeo aqui eu vou tratar com vocês a respeito da modelagem do terreno, como que a gente vai gerar a planta baixa através do CAD-JF. Vou disponibilizar esse CAD-JF para vocês. A gente vai exportar isso para o SketchUp para a gente criar a volumetria das edificações, para a gente criar todo o terreno, toda a topografia. E posteriormente a gente ainda vai importar isso para o Rhinoceros, seguindo as configurações necessárias. Vai estar disponível para vocês baixarem esse arquivo aqui que é o CAD-JF. Na verdade, é um arquivo zip que tem vários conteúdos dentro, e um desses arquivos, DWG, é esse aqui que seria o geral. Então você pode fazer o download no seu computador de todos os arquivos. E eu gosto de trabalhar com o geral, mas eu vou dar uma explicada para vocês como que funciona esse CAD-JF. Primeiramente, esse aqui é o CAD geral de Juiz de Fora, então a gente pode ver que aqui está a UFJF, olha, para quem reconhece. Aqui está mais a Zona Norte, tá joia? E ele funciona da seguinte forma: você pode pegar diretamente aqui o que você precisa de informação, ou então ele foi separado em malhas, ou seja, folhas. Aqui a gente tem as colunas variando de A até Y, e aqui a gente tem as linhas variando de 0 até 31. Caso você não queira abrir esse arquivo completo, você consegue abrir as folhas. E o que seriam essas folhas, né? Exatamente isso. Então, se eu tô aqui eu quero esse pedacinho aqui, eu tô na folha M09. Então, abre apenas esse pedaço aqui no DWG, que está o nome M19. Se eu quero aqui a UFJF, que eu sei que ela está exatamente aqui, mais ou menos. Vamos lá, eu teria que pegar a folha 24 com O24, eu abriria apenas essa parte aqui do meu mapa, apenas esse pedaço específico. Então você pode tanto abrir por malhas, por folhas, ou então você também pode abrir o inteiro geral, como eu estou abrindo aqui nesse caso. Eu gosto de abrir o inteiro porque eu me localizo muito pelo UFJF. Eu conheço aqui o lago do UFJF e me localizo a partir dele. Você fica à vontade. Caso você queira abrir apenas a sua malha, apenas a folha, já estão todas as folhas aqui geradas também, e é só você abrir essa folha em específico. Primeiramente, aqui dentro do arquivo, uma coisa que é bacana a gente fazer é tirar essas linhas intermediárias de topografia para a gente conseguir visualizar melhor o desenho. Então eu vou clicar em uma e vou desativar a sua visualização aqui em cima. As linhas mestras, que são essas vermelhas, eu costumo deixar para a gente fazer a topografia posteriormente, mas aquelas intermediárias eu não vejo necessidade, tá joia? Além disso, essas linhas aqui, que seriam as malhas, as folhas, eu também vou desativar a sua visualização para a gente conseguir enxergar melhor. E essa outra linha aqui também são as coordenadas, é a máscara, também vou desativar a visualização. Bom, a partir disso, então, você consegue se localizar, já que isso aqui é o FJF, e você consegue achar o seu terreno, onde você vai querer fazer a análise, tá joia? Então você procura aí. O meu vai estar aqui em São Mateus. Eu vou querer analisar esse terreno aqui da Maternidade Terezinha de Jesus. E como que a gente vai selecionar o nosso terreno, né? Não adianta a gente pegar só o terreno, a gente também tem que pegar o entorno. Então é interessante a gente pegar o terreno e um raio para a gente estudar. Esse raio de análise vai depender do que tem no seu entorno. Pode ser 50 metros, pode ser 100 metros, 200 metros, mas é claro que quanto mais você aumenta esse raio, mais complexa vai ficar a sua análise. Aqui no caso eu vou pegar o círculo aqui de ferramenta, vou colocar com um ponto central aqui na maternidade e vamos ver como que é um raio interessante. Eu acho que talvez 150 seja um raio interessante. Por quê? Porque tá pegando à esquerda uma topografia que está elevada, abaixo, né, a sul, tá pegando também umas edificações ali, também tem topografia. Então eu vou pegar 150 e dar um Enter. Perfeito, esse aqui vai ser o raio da minha análise. Eu preciso excluir tudo que está fora disso. Como que eu vou fazer fora desse raio? Eu vou apertar o comando Extreme, vou selecionar o círculo, e ele vai perguntar o que quer que apague. Eu quero apagar tudo que está fora do círculo, todas as linhas que vão tocar meu círculo, mas que estão fora do círculo. Então eu clico fora do círculo em qualquer local. E agora eu vou apagar as linhas que estão próximas ao círculo, para a gente não fazer confusão e pegar essas linhas sem querer.
Prontinho, já isolei bastante o raio que eu quero trabalhar, né, o entorno que eu quero trabalhar. E uma coisa interessante é que eu já tinha feito um teste antes e eu também ocultei essas curvas mestras, além das intermediárias. E quando eu passei para o programa para a gente levantar a volumetria, as curvas não vieram. E de vez em quando, dependendo do que a gente está tratando, é interessante analisar a topografia. Então eu não vou ocultar as linhas, tá joia? Eu também. As intermediárias eu não vou deixar, porque eu acho que só as mestras já são o suficiente para a gente levantar. Mas caso você também queira deixar intermediária, é só você ligar aqui, né? Curvas intermediárias. Mas eu vou deixar dessa forma aqui e vou selecionar todo esse, todo esse círculo. E vou abrir um novo arquivo, que é onde eu vou colocar esse nosso terreno. Então ele está aqui. Por que isso? Porque esse KJF eu alterei, né? Eu apaguei as coisas. Então, para não ferir esse arquivo, é só a gente fechar e não salvar nada. Porque aí quando a gente for abrir de novo, ele vai estar completo sem essas coisas apagadas. Agora eu tenho um arquivo só com o meu terreno e o entorno que eu quero analisar. Vou salvar como DWG mesmo. Agora no seu SketchUp, você vai vir e importar o seu arquivo DWG. Só que tem uma parte importante, vou selecionar aqui o arquivo, só que a gente tem que vir em opções e verificar que está em metros. Talvez esteja em milímetros, mas deixa sempre em metros, porque senão vai dar erro lá na frente da nossa análise, joia? O restante eu não vou alterar, vou só dar um OK e vou importar. Prontinho. Importou lá em cima a topografia e aqui embaixo as linhas, né? E aí, então, o que a gente vai fazer com esse arquivo, né? Pode ser que você queira analisar o terreno sem a topografia. Então, você pode usar essa parte de baixo aqui. Mas pode ser que você queira analisar com a topografia, que é o caso que eu vou fazer, porque é um caso mais complexo. Tá joia? Então, primeiramente, eu vou tirar esse círculo, vou passar ele lá para baixo. Esse círculo nada mais é do que aquele raio que a gente criou. E aqui eu vou colocar a caixa de areia para criar essa topografia. Então, barra de ferramentas, sandbox, e vou criar aqui a topografia. Bom, ela está criada. E são exatamente esses morros aqui, ó, esse e esse que eu quero analisar para ver como que vai alterar o meu terreno. Além disso, aqui no meu terreno embaixo, eu sei que tudo isso aqui são edificações. E eu preciso levantar essas edificações. Só que antes de levantar, a gente tem que fechar o quadrado para a gente conseguir estrudar, né? Então, mais uma vez, tem uma ferramenta, um plugin, que eu também posso compartilhar com vocês, que é esse aqui, ó. S4U Make Face. Joia? Eu vou selecionar aqui o que eu quero que forme a face e vou clicar no plugin. E ele vai transformar o que está fechado em faces. Só que ele colocou aqui tudo com o lado invertido, então eu vou selecionar tudo e inverter faces. Prontinho. Então aqui é meu hospital, eu sei que esse é o limite do meu terreno. Vou até tirar essas linhas de dentro aqui para simplificar o meu terreno. Então esse é meu terreno. E eu sei que o entorno aqui vão ter edificações. Como que eu vou saber então a altura dessas edificações, o quanto que eu tenho que levantar? Bom, aí a gente vai lá no Google Street View. Então eu vou abrir aqui, ó, Google Maps. Vou colocar meu endereço, maternidade, Terezinha de Jesus. E aí agora com o Street View, eu vou vendo a altura das edificações no entorno. Por exemplo, eu sei que aqui atrás da maternidade tem essas casas, né? Então eu vou entrar aqui no Street View. A maternidade está aqui. Essa casa aqui, por exemplo, ó, ela tem 1, 2, 3 andares. Se a gente considerar que cada andar tem 3 metros, 3 vezes 3, a gente pode considerar 9 metros. Então aqui eu vou subir 9 metros. Essa lateral também. E você vai fazendo isso para todas as edificações.
Bom, depois que você finalizar todas as suas edificações, você levantar a volumetria delas, seleciona elas. Eu vou primeiro colocar aqui, ó, vou selecionar essa face e vou colocar alinhar a visualização. Mas eu também vou colocar na visualização, na câmera, em paralelo. Agora que você está assim, dessa forma, com essa face selecionada, seleciona toda a edificação, mas toma cuidado para não pegar o terreno. Selecionou tudo assim, tá vendo igual eu fiz? E cria um grupo delas, porque vai ser importante a gente conseguir movimentar. Além disso, também cria um grupo do seu terreno. Então, criar grupo do terreno. E eu também vou colocar o meu terreno com outra cor, só para ficar de fácil visualização. Eu vou colocar aqui um cinzinha, para a gente conseguir ver o nosso terreno. Caso você não quisesse utilizar topografia, já estaria pronto o seu terreno. Se apagaria aqui em cima a topografia, obviamente, e a gente já iria para a parte de exportação para o rinoceros. Mas como é que eu quero utilizar a topografia, vou levar mais alguns passos. Por exemplo, primeiramente eu vou desassociar tudo, tá? Então aqui em cima a gente tem a nossa topografia, aqui embaixo a gente tem nosso bloco. Eu vou selecionar as edificações, eu vou selecionar o nosso terreno com a ferramenta de Move. Eu vou jogar ele lá para cima, mas como eu quero uma cópia, eu vou clicar em Ctrl para criar uma cópia e vou levar ele aqui para cima. Não tem muito bem como que eu posso falar? Um local exato para você colocar em relação à altura. A gente que vai ter que moldar isso aqui agora. Eu vou ver meu terreno, ele vai estar mais próximo aqui. Não tem problema tá acontecendo essa interferência, tá joia? E aí então agora a gente vai descendo nossos blocos de acordo. Olha, por exemplo, esses blocos aqui estão todos baixos, tá vendo? A gente vai ter que subir e descer de acordo com a topografia. Então como que a gente vai fazer isso? Vou entrar no nosso bloco, vou selecionar o prédio exato e vou abaixar ele de acordo com a topografia. E a gente vai fazendo isso prédio por prédio. Se ele estiver baixo demais, a gente sobe. E se ele estiver alto demais, a gente desce. Por exemplo, esses aqui, ó, tem uma parte dentro da topografia e outras fora, então eu não vou alterar eles não. Pra mim, eles dessa forma já tá o suficiente. Mas, por exemplo, esses aqui tá totalmente baixo. Olha só. Vou selecionar aqui o bloco. E vou subir com esse bloco. O que você pode fazer? Você pode rotacionar esse bloco também, levantando mais essa parte aqui. Ou então, levantar ele assim. Eu, no caso, vou levantar ele assim. Esse bloco também vou levantar ele assim. Deixa eu pôr ele no alto. Tá vendo? Por que eu tô falando que eu tô levantando ele assim? Eu tô pegando a extremidade do bloco embaixo e alinhando ele à parte mais alta da topografia. Por isso que então eu alinhei aqui e esse outro bloco eu alinhei aqui. Por isso que tem esse espaço embaixo. Eu prefiro pecar por uma altura maior do que pecar por uma altura menor. Então a gente fez isso. E esses blocos aqui eu vou selecionar todos de uma vez. Vou tentar pegar aqui uma extremidade. Mas mesmo assim não deu certo. Eu vou ter que fazer individual, então. E prontinho. Então aqui eu tenho meus blocos, tenho o meu terreno. Eu vou tirar essas curvas de níveis. Então aqui eu vou achar a curva mestra, ó, e eu vou deletar a etiqueta e apagar também as curvas mestras. Tá? Aí apagou lá de baixo também. No caso, como eu vou trabalhar com esse terreno aqui, eu vou apagar esse aqui, porque esse aqui não me interessa. Tá? Mas se você não quiser apagar, quiser criar um novo arquivo no SketchUp e jogar isso aqui lá no SketchUp para você não perder, fica à vontade. Por exemplo, vou salvar aqui, ó, terreno para análise completo. Ou seja, eu estou incluindo aqui tanto a parte de topografia e sem topografia. Só que como eu quero trabalhar só com a topografia, eu vou apagar essa parte de baixo aqui, tá? E essa topografia eu vou descer
com ela para o nosso eixo 00 aqui, próximo ao eixo 00. Outra coisa importante é que a gente tem que saber onde está nosso norte. Então, se a gente voltar no AutoCAD aqui, o nosso norte está sempre para cima. Então, é sempre nessa direção que está aqui o nosso norte. É só a gente voltar no nosso desenho e achar esse norte aqui também. Então, eu vou voltar aqui. Já estou na câmera de projeção paralela, vou colocar a visão de cima. E eu acho que até aqui já tá também. Exatamente, o norte já tá para cima. Então eu vou criar uma linha aqui, só pra gente não perder a nossa referência de norte. Esse é o nosso norte. Perfeito. Vou salvar esse aqui agora. Aqui eu vou salvar como terreno para análise com topografia. Se você quiser dar uma limpada no seu arquivo, fica à vontade, é até interessante. Você pode vir informação do modelo, estatística e eliminar os não usados. Pronto, tranquilo. Vou salvar novamente e agora a gente vai abrir o Rhino. Aqui no Rhino, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar as unidades e colocar em metros, porque aqui está em milímetros, tá vendo? Então, File, Propriedades, e aqui em unidades a gente põe metros. É muito importante estar em metros, já que o nosso arquivo está em metros, porque senão vai dar muito erro posteriormente, e são erros que são difíceis de conseguir entender por que está acontecendo. E na verdade é só porque está errada a questão da nossa unidade. Então depois que eu colocar em metros eu vou dar um OK. Meu arquivo já está pronto, e agora então a gente vai importar o nosso terreno. Vou vir em File, e vou colocar aqui, ó, Inserir. Quando eu clicar em Inserir, vai aparecer essa telinha, e a gente vai clicar aqui então nessa pastinha e vai pegar o nosso terreno. Eu quero aqui analisar com topografia, então vou abrir. Vai abrir essa tela, é só você dar um OK. E aqui a gente vai colocar como objetos individuais e também vamos dar um OK. Aqui a gente vai colocar nessa primeira opção, vou dar um OK, de restante a gente não muda e também vamos dar um OK. Agora ele vai perguntar onde eu quero inserir esse meu terreno, né? Essa minha volumetria. Então você escolhe o local, eu vou colocar aqui. E prontinho, veio até com o nosso norte, tá vendo? Se você quiser apagar o norte depois, você pode apagar. Mas a gente também consegue trocar essas linhas, porque tá tudo de difícil visualização. Então a gente vem aqui, ó, e você pode colocar em renderizado. Olha como que já melhora. Ah, e aqui tá o terreno, né? Então, você também pode levantar ele se você quiser depois, tá? Mas eu, no caso, eu não quero levantar ele aqui, não. Depois, qualquer coisa, eu só oculto, ó, a minha topografia, porque eu consigo ver o terreno e as outras coisas.